Eu nunca fui de me submeter a ninguém. Desde pequena, meu pai me ensinou que eu deveria ser independente, ter voz e jamais aceitar desrespeito. Mas, ironicamente, me vi presa em um casamento onde tudo que eu era parecia ter sido apagado. Quando conheci o Eduardo, ele parecia um sonho. Atencioso, apaixonado, fazia de tudo para me agradar. Mas essa fase durou pouco. Pouco a pouco, o homem que me conquistou foi revelando sua verdadeira face. Primeiro, foram as reclamações sutis, minha roupa, minhas amizades, o tempo que eu passava com minha família. Depois, vieram as ordens: não quero que você trabalhe, seus amigos não prestam. Por que você precisa ir ver seus pais? Eu sou sua família agora. E então, quando percebi, eu já não era Ludmila forte e independente. Eu era uma mulher que pedia permissão para sair de casa, que escondia ligações para os pais, que mentia para evitar brigas. Mas eu sempre soube, lá no fundo, que isso não duraria para sempre. Eu só precisava de um motivo, de um estalo, para quebrar aquelas correntes invisíveis que ele colocou em mim. O estalo veio em um dia comum. Acordei cedo, fiz o café e fiquei esperando Eduardo descer. Quando ele apareceu na cozinha, já estava com a cara fechada. Hoje eu vou almoçar na casa dos meus pais, avisei, tentando soar natural. Ele me encarou, desconfiado. E quem disse que você pode? Engoli a raiva. Já tinha aprendido que retrucar só piorava tudo. Eduardo, é só um almoço. Faz tempo que não vejo minha mãe. Sua mãe. Ele bufou, jogando a xícara na pia com força. Essa mulher envenena sua cabeça contra mim. Suspirei, sem paciência. Eu vou. Eduardo. Não estou te pedindo permissão. Ele se levantou, me olhando como se eu tivesse dito algo absurdo. Você anda muito corajosa ultimamente. Cuidado com isso, Ludmila. Meu coração disparou, mas me mantive firme. Só estou dizendo que quero ver minha família. Ele se aproximou, os olhos frios. Se você sair dessa casa, é melhor não voltar. Ele sempre dizia isso. Mas, no fundo, sabia que eu voltaria. Porque até aquele momento, ele tinha controle sobre mim. O que ele não sabia era que, dessa vez, eu não estava blefando. Peguei minha bolsa e saí. A cada passo que dava em direção ao carro, sentia algo crescer dentro de mim, um sentimento que eu não sentia há muito tempo. Liberdade. Eu só não sabia que aquela decisão mudaria minha vida para sempre. Ao entrar no carro, minhas mãos tremiam no volante. Eduardo já tinha ameaçado me impedir de sair outras vezes, mas nunca tinha sido tão direto. Dessa vez, algo me dizia que ele não ia deixar passar. O caminho até a casa dos meus pais parecia mais longo do que nunca. Meu peito estava apertado, uma mistura de ansiedade e medo. Mas, ao chegar lá e ver minha mãe abrir a porta com um sorriso caloroso, senti um alívio imediato. Minha filha! Quanto tempo! Ela me envolveu em um abraço apertado, e por um instante, tudo parecia normal. Ao entrar na casa, senti aquele cheiro familiar de comida caseira. Meu pai estava na sala, lendo o jornal, e meu irmão mais novo, Tiago, jogava videogame no sofá. Tudo parecia tranquilo. Mas por dentro, eu sabia que a tempestade estava vindo. E o Eduardo? Meu pai perguntou, observando meu rosto com atenção. Ele sempre soube que algo estava errado, mas eu nunca tinha contado tudo. Ficou em casa. Não gostou da ideia de eu vir. Minha mãe suspirou e balançou a cabeça. Esse homem nunca gostou da gente. Engoli em seco. Se eles soubessem o quanto Eduardo tentava me afastar. Me sentei à mesa, tentando me distrair com a conversa e a comida deliciosa. Mas no fundo, meu coração estava acelerado. Sabia que, a qualquer momento, meu celular poderia tocar. E quando tocasse, o que eu faria? A resposta veio mais rápido do que imaginei. O telefone vibrou sobre a mesa. O nome de Eduardo brilhava na tela. O silêncio na mesa foi imediato. Todos olharam para mim. Eu podia atender e ouvir mais uma enxurrada de ofensas. Ou podia ignorar e lidar com as consequências depois. Respirei fundo e deslizei o dedo na tela. Alô? A voz dele veio ríspida, fria, carregada de raiva. Onde você está? No almoço com minha família, como eu disse que faria. Sua família não é nada para mim.
Venha pra casa agora, ou eu vou aí te buscar pelos cabelos. O sangue gelou em minhas veias. Meu corpo travou. Eu sabia que Eduardo era agressivo nas palavras, mas dessa vez, algo na voz dele me deu medo real. Antes que eu pudesse responder, senti um movimento ao meu lado. Meu pai, que até então estava em silêncio, estendeu a mão. Coloque no viva voz. Ludmila. Engoli seco e, sem pensar muito, obedeci. Assim que a voz de Eduardo ecoou pela sala, minha mãe arregalou os olhos. Tiago pausou o jogo e meu pai fechou o punho sobre a mesa. Então, ele se levantou, pegou o celular da minha mão e falou calmamente. Eduardo, sou eu que vou até você. Aguarde minha visita. A ligação caiu no mesmo instante. Meu pai me olhou com seriedade, e naquele momento, percebi que tudo estava prestes a mudar. O silêncio depois daquela ligação foi ensurdecedor. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir as pulsações no pescoço. Minha mãe levou a mão à boca, assustada, enquanto meu irmão apenas me olhava, tentando entender a gravidade da situação. Mas meu pai estava parado, rígido, com o olhar fixo no nada. Conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que ele fazia quando estava prestes a tomar uma decisão da qual não voltaria atrás. Pai. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. O que você vai fazer? Ele respirou fundo e me encarou. Seus olhos, que sempre foram minha maior segurança na vida, agora estavam carregados de algo mais. Determinação. Vou fazer uma visita ao seu marido, Ludmila. Pai, não precisa. Não precisa. Ele bateu a mão na mesa, me fazendo estremecer. Ele disse que ia te arrastar pelos cabelos. Como você pode achar que eu vou ignorar isso? Minha mãe se levantou imediatamente. Marcos, calma. Ele virou para ela, cerrando os punhos. Não, Rosa, eu não vou me acalmar. Eu passei anos vendo esse homem afastar nossa filha, controlar ela, destruir quem ela era. Agora ele passou de todos os limites. Se ele acha que pode ameaçar minha filha assim, ele vai descobrir que não pode. Minhas mãos suavam. Eu sabia que meu pai era um homem firme, mas nunca o tinha visto tão furioso. Pai, eu posso lidar com isso. Eu só preciso pensar. Ele riu, sem humor. Pensar? Ludmila, minha filha, eu sou delegado há anos. Já vi casos como o seu acabarem de maneira que nenhuma mulher deveria passar. E eu não vou permitir que você seja uma dessas mulheres. Minhas pernas pareciam fracas. Me sentei novamente, sentindo o peso da situação. Até aquele momento, eu tinha me convencido de que Eduardo não passava de um homem ciumento e controlador, mas que no fundo, me amava. Mas aquilo não era amor. Amor não faz você ter medo de voltar para casa. Amor não te ameaça. Amor não te humilha. Engoli em seco e encarei meu pai. O que você vai fazer? Ele se aproximou e colocou a mão sobre a minha. Primeiro, quero saber de você. Você ainda quer voltar para ele? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para minha mãe, que parecia ansiosa pela minha resposta, e depois para meu irmão, que só balançava a cabeça, como se já soubesse o que eu deveria dizer. E, pela primeira vez, eu disse em voz alta o que meu coração gritava há meses. Não. Um alívio percorreu meu corpo ao dizer isso. Como se finalmente estivesse me libertando de um peso invisível. Meu pai assentiu. Ótimo. Porque depois do que ele fez, não quero que você volte nem para buscar suas coisas. Minha mãe arregalou os olhos. Marcos. Rosa. Chega. Ele não vai parar. E eu não vou esperar para ver o que ele pode fazer. Vou até ele agora. Minha mãe tentou argumentar, mas meu pai já pegava a chave do carro. Tiago, que até então estava quieto, olhou para mim e disse: Você quer mesmo que ele vá sozinho? A pergunta ficou no ar. Parte de mim queria fugir, fingir que nada estava acontecendo, mas a outra queria ver o fim daquela história com meus próprios olhos. Respirei fundo e me levantei. Vou com você, pai. Ele me olhou por um instante, surpreso, mas depois assentiu. Então vamos acabar com isso. Saímos da casa sem olhar para trás. Eu sabia que, ao voltar, minha vida nunca mais seria a mesma. O caminho até minha casa foi silencioso. O motor do carro zunia baixo,
mas o peso da tensão entre mim e meu pai era ensurdecedor. Eu sentia o coração bater forte no peito, como se quisesse me avisar que algo estava prestes a acontecer. Meu pai dirigia firme, os olhos fixos na estrada, a expressão séria. Eu sabia que ele estava furioso, mas o que me preocupava era que ele nunca agia sem um plano. Se estava indo enfrentar Eduardo, já sabia exatamente o que fazer. Respirei fundo, tentando me preparar para o que viria. Quando paramos em frente à casa onde eu morei nos últimos anos, um arrepio subiu pela minha espinha. Era estranho olhar para aquele lugar agora. Antes, eu via como um lar, um refúgio. Mas agora, parecia uma prisão. Meu pai desligou o carro, virou-se para mim e disse com firmeza: "Fique aqui." Neguei com a cabeça imediatamente. Não. Eu preciso estar lá. Preciso encarar isso. Ele me observou por um instante e suspirou. Certo. Mas fique atrás de mim. Descemos do carro juntos. Meu coração martelava a cada passo até a porta. Meu pai bateu forte 3 vezes. Nada. Ele bateu de novo, com mais força. Então, ouvimos o som de passos pesados do outro lado. A porta se abriu de repente, e Eduardo apareceu, os olhos estreitos ao nos ver ali. Mas o que significa isso? Sua voz estava carregada de irritação, mas também de surpresa. Meu pai cruzou os braços, imponente. Significa que essa história acaba hoje, Eduardo. Ele riu, debochado, cruzando os braços também. Ah, então a princesinha correu para o papai? Que patético! Senti meu sangue ferver, mas antes que eu falasse algo, meu pai deu um passo à frente. Patético é um homem que acha que pode controlar a esposa como se fosse um objeto. Eduardo bufou, me lançando um olhar de desprezo. Ludmila, entre. Vamos conversar sem essa plateia ridícula. Cruzei os braços, sentindo finalmente a coragem que havia se apagado dentro de mim nos últimos anos. Não. Eu não vou entrar. Ele piscou algumas vezes, surpreso com minha resposta. Do que você está falando? Você está me desafiando na frente dele? Meu pai riu baixo. Você ainda não percebeu? Ela não tem medo de você. E agora, você vai lidar comigo. Eduardo se irritou. Seu rosto ficou vermelho, e ele deu um passo na minha direção, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, meu pai colocou a mão no coldre do distintivo, deixando à mostra sua arma de serviço. Eduardo congelou. Está me ameaçando? Não. Meu pai sorriu, mas sem humor. Estou te avisando. Se você chegar perto da minha filha de novo, se você tentar persegui-la, se você ousar incomodá-la, eu mesmo farei questão de garantir que você sofra todas as consequências legais. Eduardo apertou os punhos, mas eu percebi que ele hesitava. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Meu pai deu o golpe final. E antes que você pense em fazer qualquer besteira, saiba que já fiz o boletim de ocorrência e pedi uma medida protetiva para minha filha. Se você sequer tentar contato, a polícia vai te buscar na mesma hora. O rosto de Eduardo se contorceu de ódio, mas ele não disse nada. Ficou ali, parado, engolindo a verdade. Meu pai se virou para mim. Vamos pegar suas coisas e sair daqui. Eduardo bufou. Você não vai levar nada. Respirei fundo e dei o primeiro e último sorriso verdadeiro para ele. Então fique com tudo. Eu só quero minha liberdade. Virei as costas e saí com meu pai. A sensação era indescritível. Pela primeira vez, eu não tinha medo. E dessa vez, eu nunca mais voltaria. O ar fresco da noite bateu no meu rosto assim que atravessei o portão daquela casa. Era estranho como um lugar que um dia chamei de lar agora parecia apenas uma lembrança amarga. Meu coração ainda batia acelerado, mas não era mais medo. Era um alívio misturado com adrenalina. Meu pai e eu entramos no carro. Ele permaneceu em silêncio por um momento, apenas olhando para frente. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Você está bem? Ele perguntou, sem tirar os olhos da estrada. Sim. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Estou. Ele assentiu, ligando o motor. Bom. Porque agora é hora de seguir em frente. Enquanto ele dirigia, eu olhava pela janela, vendo as ruas passarem. Era como se minha mente estivesse se libertando junto com meu corpo. Eu finalmente estava longe de Eduardo.
Finalmente, podia respirar sem sentir um peso invisível sobre meus ombros. Mas então um pensamento me atingiu. Para onde eu iria? Eu poderia voltar para a casa dos meus pais, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava de mais do que isso. Eu precisava recomeçar, construir minha própria vida, longe das sombras do passado. Pai, falei, hesitante. Sim, eu quero começar do zero. Quero reconstruir minha vida. Mas não sei por onde começar. Ele me lançou um olhar rápido antes de voltar os olhos para a estrada. Você já começou, filha. O primeiro passo foi sair daquela casa. Agora, é só continuar caminhando. Eu queria acreditar nisso. Chegamos à casa dos meus pais, e assim que entrei, minha mãe veio me abraçar. Seu calor me envolveu, e por um momento, me permiti desmoronar um pouco. Você está segura agora, minha filha, ela sussurrou. Fechei os olhos, sentindo as lágrimas deslizarem pelo meu rosto. Eu sei, mãe. Naquela noite, deitei na cama que um dia foi minha, sentindo um misto de alívio e incerteza. O que viria agora? O que seria de mim sem Eduardo? E então percebi algo importante. Eu era livre. Pela primeira vez em anos, eu era dona do meu próprio destino. E eu não deixaria mais ninguém me prender novamente. Os primeiros dias na casa dos meus pais foram estranhos. Eu dormia, comia e conversava com eles como se tudo estivesse normal, mas lá no fundo, algo ainda me incomodava. Era como se eu estivesse esperando que, a qualquer momento, Eduardo surgisse para me puxar de volta. Mas ele não apareceu. Meu pai cumpriu sua palavra. Ele conseguiu a medida protetiva, e Eduardo foi oficialmente proibido de se aproximar de mim. A sensação de segurança deveria ser suficiente para me fazer relaxar, mas minha mente ainda lutava para se livrar de todos os anos de controle e manipulação. Foi só na primeira manhã que realmente entendi o que era liberdade. Acordei com o sol entrando pela janela, sem gritos, sem mensagens agressivas no celular, sem medo de dizer algo errado. Eu podia levantar a hora que quisesse, vestir o que quisesse, tomar café sem pressa. Mas então a realidade bateu. O que eu faria agora? Eu tinha passado tanto tempo vivendo sob as regras de Eduardo que parecia que minha identidade tinha se apagado. O que eu gostava? O que eu queria para minha vida? Minha mãe percebeu minha inquietação e, depois do café, se sentou comigo na varanda. No que está pensando, minha filha? Perguntou com doçura. Em tudo, suspirei. Passei tanto tempo tentando ser o que Eduardo queria que agora não sei mais quem eu sou. Ela pegou minha mão e apertou levemente. Você não precisa descobrir tudo de uma vez. Apenas comece. Começar como? Ela sorriu. Faça algo por você. Algo que Eduardo nunca teria permitido. Fiquei em silêncio, deixando suas palavras ecoarem. Algo por mim. Algo que ele nunca teria permitido. E então lembrei. Antes de conhecer Eduardo, eu amava trabalhar com eventos. Era meu sonho organizar casamentos, festas e transformar momentos especiais em algo inesquecível. Mas ele sempre dizia que aquilo era besteira, que eu deveria cuidar da casa e dele, que ninguém levava esse tipo de trabalho a sério. Mas agora eu era livre. Meu coração bateu mais forte com essa lembrança, e sem pensar muito, peguei o celular e comecei a pesquisar cursos online e oportunidades na área. Quanto mais eu lia, mais aquela antiga chama dentro de mim começava a se reacender. Minha mãe percebeu minha empolgação. O que foi? Sorri, sentindo pela primeira vez em anos que tinha um propósito. Acho que sei por onde começar. Os dias que se seguiram foram diferentes. Pela primeira vez em anos, eu tinha algo meu, algo que fazia meu coração bater de animação. Me matriculei em um curso de organização de eventos, e com o incentivo dos meus pais, comecei a estudar todos os dias. No início, foi estranho. Eu sentia medo de não ser boa o suficiente, medo de fracassar, medo de que tudo fosse um impulso passageiro. Mas a cada aula, a cada anotação, a cada ideia que surgia, percebia que estava exatamente onde deveria estar. Eduardo não era mais uma sombra na minha vida. A medida protetiva funcionou, e ele nunca mais tentou contato. No fundo, eu sabia que o medo que ele me causava era uma ilusão. Ele nunca foi forte, nunca foi poderoso. O verdadeiro poder sempre esteve comigo, e agora eu finalmente o reconhecia.
Foi então que um dia recebi um convite inesperado. Minha prima Ana, que sempre foi como uma irmã para mim, me ligou empolgada. Ludmila, preciso de você. Ri, surpresa com sua euforia. O que foi? Você sabe que vou casar daqui a 3 meses, né? A empresa que ia organizar tudo desistiu e agora estou desesperada. Você não quer me ajudar? Meu coração acelerou. Sim. Você sempre amou isso, e eu confio mais em você do que em qualquer outra pessoa. A insegurança tentou se infiltrar, mas dessa vez, eu a empurrei para longe. Eu sabia que podia fazer aquilo. Claro, eu adoraria. Nos dias seguintes, mergulhei no planejamento do casamento de Ana. Era trabalho duro, mas me sentia viva de uma forma que não sentia há muito tempo. Cada detalhe, cada escolha, cada pequeno toque pessoal que adicionávamos ao evento me lembrava de quem eu era antes de Eduardo. E eu adorava essa versão de mim. No dia do casamento, enquanto via Ana entrar radiante na cerimônia, senti um nó na garganta. Não só porque estava feliz por ela, mas porque sabia que aquele momento era um marco para mim também. Eu tinha reconstruído minha vida. Depois da festa, enquanto todos comemoravam, meu pai se aproximou de mim com um sorriso orgulhoso. Você fez um trabalho incrível, filha. Obrigada, pai. Ele me olhou por um momento e então disse algo que ficou gravado em mim. Sabe o que mais gosto em te ver aqui hoje? O quê? Você finalmente parece feliz. Sorri, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. Eu estou, pai. Finalmente, estou. Aquele era só o começo. Mas agora, eu sabia que poderia ir aonde quisesse. Porque meu futuro era meu. E ninguém jamais tiraria isso de mim de novo.